Capítulo 1. A ideia. Tinha tudo para não abrir a mão da vida. A Valentina Vitória era bonita com aquele cabelo comprido, cheio e cacheado. Tinha pai e mãe que vinham de mãos dadas. Sabia o significado de muitos nomes, detalhe que apregoava a todo instante, como se os significados dos nomes das pessoas resolvesse 80% dos problemas e, principalmente, fazia cocô toda manhã. Isso mesmo, dizia que fazia cocô toda manhã e que isso lhe garantia saúde e entusiasmo. Maria pensava nessas coisas. Pensaria nessas coisas pelo resto da vida, porque, de fato, a Valentina Vitória era um dos mais belos e mais terríveis mistérios. Mas Maria precisava pensar em outras coisas. Penteava o cabelo, mas não penteava o cabelo. Via o espelho, as muitas lâmpadas pequenininhas formando um retângulo todo iluminado, mas não via as lâmpadas, não via o espelho. Era só ele que ela via. Acontecesse tudo, a casa fosse levada pela enchente, telhas e móveis carregados pelas águas barrentas, ou a mãe enlouquecesse e ela tivesse que visitá-la num sanatório, escutá-la dizer 1000 vezes que tem 3 filhas, uma se veste de fé, roupa azul, e a outra de esperança, roupa verde, a outra de caridade, rosa. Ou ela, a única filha de fato, nunca mais comesse biscoito de queijo com café quentinho. Essa sim, a maior das tragédias. Ainda assim não esqueceria aqueles olhos negros, aquelas mãos inteligentes, aquela voz rouca. Entrara distraída no palco. Ele começava a compor o cenário. "Boa tarde", ela disse, mas não olhou para as peças de madeira e de tecido. Não teve tempo, conhecia aquela voz. "Boa tarde, sou cenógrafo. É a protagonista, não é? Vi sua foto com o diretor. Ele estava levando para a gráfica. Aliás, esse folheto de divulgação vai sair um pouco em cima da hora, não acha?" Aquela voz rouca. Então ela o fitou sem timidez. Sabia que o reencontraria, sabia. Ele interromper o trabalho. Olhava. "Eu me lembro de você. É o rapaz da praça Raul Soares", ela disse com o coração atabalhoado. "Eu me lembro de você. Quando vi a sua foto hoje, nem sei o que senti", ele disse aproximando-se. "Sempre me lembro de você", ela confessou com um sorriso que crescia. "Eu também sempre me lembro de você", ele confessou aproximando-se mais. E depois ele ainda disse: "Eu tinha a sua imagem. A sua imagem está o tempo todo comigo. Uma mocinha meio perdida em Belo Horizonte, que ficou olhando para o meu desenho, que eu não sabia direito onde era o Mercado Central. Você é a mocinha do Mercado Central." Ela deixou que ele tomasse entre as dele as suas mãos trêmulas. "Você viu o meu nome artístico no folheto. O verdadeiro você ainda não sabe? Daqui a pouco eu vou saber, promete?" Ela respondeu, guiada por aqueles olhos negros. "Primeiro quero te dizer que a sua imagem também sempre está comigo." Então ele disse, como se fosse frase de uma peça de teatro: "Todas as coisas podem acontecer a partir de uma imagem." Eles ficaram de mãos dadas e ficaram naquele instante. Ficaram em silêncio. Ficaram em dúvida? Não ficaram em dúvida. Ficaram. Beijaram-se na boca.
Foi um beijo longo, tão esperado, e então não havia mais nada, nem palco, nem cenógrafo, nem atriz. Mas havia todas as coisas. Mas antes havia a mãe da Valentina Vitória, que qualquer coisa que fosse dizer começava com imagina. Era muito engraçado. Para a mãe da amiga nunca perguntar o nome dela. Que falta de educação. Tudo começava com imagina. Imagina, vou chamar a minha filha, eu gosto muito da amizade de vocês. Imagina, acabei de assar um bolo de chocolate, vocês vão merendar. Imagina, a sua mãe está boa? Imagina, sabia que a gente morava num lugar onde ventava quase o tempo todo? Imagina, pode entrar, ela já vem. E a filha da Imagina, a Valentina Vitória, sabia de cor inúmeros significados de nomes de pessoas. Vivia falando os tais significados. Dizia o nome de certa forma determina o destino do dono do nome. A Valentina Vitória, querendo provar que sabia muitas coisas sobre as pessoas, porque sabia o significado do nome de cada uma. Imagina ter uma amiga assim facilita muito a vida, pensava, com um risinho incontido. O melhor de tudo, o mais divertido mesmo, era que a filha da Imagina era mágica. Assim, isso é mágico, sabe? Cada nome tem sua magia. A mágica da vida é exatamente esta. Uma magia, essa coisa de respirar e se emocionar. O mágico é que eu cheguei no momento exato em que a chuva começou a cair. Nossa, que magia de momento! Foi tudo mágico, eu lembro de cada detalhe. A chuva caía e eu ria alto, ria sem parar, porque a chuva era um sinal. Eu quase desmaiei. A vida é mesmo muito mágica. Então tivera a ideia de fazer uma entretenga com esses dois aparatos, o Imagina e o Tudo Mágico. Se havia uma coisa de que eu gostava muito era imaginar. Não lhe custaria nada, pelo contrário, ia ser simplesmente uma delícia se batizar de outros nomes, passar uns dias em outros lugares, imagina, fazer de conta que era outras pessoas. Nossa, que maravilha de vida, que coisa mágica! Portanto, houve a ideia. Mas antes, bem antes disso, o que havia era uma certidão de nascimento. Só uma certidão de nascimento. E ela era só Maria Campos, filha de Bernardina Campos, pai desconhecido. A mãe fora violentada durante um assalto a um ônibus em que viajava de Belo Horizonte para São Paulo. Os 7 bandidos encapuzados, silenciosos e estarrecedores. O chefe exigiu que um deles molestasse a única moça que havia no ônibus. O motorista e os passageiros gritaram, pediram clemência, mas os bandidos, cada um com sua tarefa, foram todos cruéis. Eu fui profundamente ofendida, mas só eu sabia que ele não era um moço tão cruel assim. Esse ele era seu pai. Todas as manhãs Maria já acordava ansiosa, amarfanhada dessas coisas, e em seguida lhe vinha à mente um pensamento que a perseguia de modo meticuloso e desafiador. Ela se chamava apenas Maria Campos. Era pouco, muito pouco. Não que ela fizesse questão do sobrenome do pai, um pai que ela nunca vira, que nem sabia da existência dela. Um sobrenome assim não convence, não faz falta nenhuma. Mas um nome é muito importante, dizia a moça vizinha, que fazia cocô toda manhã, que tinha muito cabelo comprido e cacheado, pais que andavam de mãos dadas, e troféu dos troféus, ganhara a medalha de se chamar Valentina Vitória. Ei, eu mudei para cá anteontem. Me chamo Valentina Vitória, e você como se chama? Maria. Só Maria?
Só Maria, o sobrenome é Campos. Ou seja, o nome todo é só Maria Campos? Começara desse jeitinho a primeira conversa entre elas, perto do muro baixo que separava as casas. Um bem-te-vi fazia festa numa poça de água da chuva da noite anterior, na parte mais alta do muro, num tijolo esburacado, providenciado pela impiedade do tempo, junto à divisa da alvenaria das casas propriamente ditas. O passarinho se banhava, se refrescava, sacudia as penas. Era naquele momento a criatura mais feliz daquela cena de apresentações. Eu me chamo Valentina Vitória, retomou a vizinha nova, ajeitando um nada da blusinha verde cré. E o meu nome todo é Valentina Vitória Mendes Teixeira Couto. Ela completara e depois a fitou firmemente, como certa de que a moça idiota ficaria dilaceradamente triste, traumatizada, angustiada, qualquer coisa assim psicológica. A moça idiota parecia hesitante. Então a vizinha quis apressar o drama. O seu nome significa a escolhida, a senhora. Belos significados, muito lindos mesmo, e mágicos. Eu ficaria muito feliz se me chamasse Maria, mesmo que fosse apenas Maria Campos, como você. E continuou agora com um ar mais solene. E meu nome significa forte, vencedora. Ou seja, como eu tenho 2 nomes, Valentina Vitória, e Valentina significa forte, e Vitória vencedora, eu... Muito interessante, gostei disso, ou seja, dona do nome Valentina Vitória, você é uma forte vencedora, que maravilha! A moça não era idiota? Dissera essas últimas palavras num tom de felicidade do tamanho do Brasil. Havia ironia também em cada sílaba que pronunciara? Valentina Vitória Mendes Teixeira Couto franziu a testa e ajeitou o brinco na orelha esquerda. Depois desse primeiro dia, elas se encontraram outras vezes na calçada, na padaria, no Largo da Igreja, na confeitaria Oeste de Minas, no armazém da Cleonice e no Cine Serra da Saudade. A Maria foi arquitetando a ideia de se chamar de outros nomes, muitos nomes, no intento de ser muitas pessoas, outras pessoas, de viver muitas vidas, de ter todas as experiências que lhe fossem dadas neste mundo velho de água chamado Terra. O fiapo da ideia surgira no exato momento em que Valentina Vitória dissera que seu nome, Maria, significava a escolhida, a senhora. O sobrenome era pouco, não mais que Campos. Embora fosse plural, não um campo só. Eram infinitos campos, talvez. E Maria achasse sonoro, fresquinho e suave o sobrenome Campos. No entanto, ela era a senhora, a escolhida, para viver em todas as vidas que quisesse, ou as que a vida lhe impingiria, mas a partir dos nomes que ela escolhesse. Faria dos nomes escolhidos as vidas escolhidas. Imagina, seria mágico providenciar destinos, ainda que o intuito fosse brincar com essa história da Valentina Vitória, a de que os nomes das pessoas determinam modos de ser, pensar, sentir, acordar com a avó atrás do toco, meter os pés pelas mãos, dar um murro em ponta de faca. E assim decidiu. Depois de várias conversas com a vizinha, a que achava que já possuía toda a riqueza desse mundo, exclusivamente por ter seu nome duplo e sobrenome comprido, e que lhe ensinara o significado de diversos nomes, tanto femininos quanto masculinos, vou começar por me chamar Zoraida, mulher cativante e sedutora, como explicou a exibidinha. Que maravilha! Enquanto se chamasse Zoraida, seria cativante e sedutora. E então Maria virou Zoraida.
para começar a sua história de viver muitas vidas neste mundo horrível e maravilhoso.